Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a lição de número 7, falar sobre o martírio de Estevão, né? O considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. Então nós estaremos falando um pouco sobre esse episódio, um grande avivamento que aconteceu na vida deste homem, que foi separado para ser um diácono do Senhor, mas ele também se destacou como um grande pregador, um grande evangelista. É o nosso textual. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A nossa verdade prática, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e completar e contemplar a sua glória, né? A glória de Deus é através do martírio, né? Nós estamos aqui vendo o início da perseguição da igreja primitiva ali a partir de Estevão, né? Que é um dos diáconos que foram martirizados. Essa perseguição, como nós já temos estudado em lições anteriores, o apóstolo Paulo fazia parte dela, porque quando ele foi apedrejado, nós conhecemos ali a história, né? Está na Bíblia, que as vestes dele foi jogadas aos pés de um homem chamado Saulo, aquele que futuramente também estaria perseguindo os demais cristãos e depois se convertendo ao cristianismo. Nessa lição estaremos falando sobre Estevão, um diácono da igreja, considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. Sendo apedrejado e ainda assim pediu perdão pelos seus algozes, à semelhança de Cristo na cruz. Veremos como este homem, cheio do Espírito, não baixou a guarda ante a morte que se aproximava e é reconhecido e é recebido de pé por Cristo nos céus. Então a gente vê ali, né, a visão gloriosa que ele teve após quando ele estava para morrer. Ele vê Cristo, né, ali em pé à direita de Deus para recebê-lo, né? E ele foi vítima de falsa testemunha, a mesma coisa que fizeram com Cristo. As autoridades, né, não achavam nada de errado em Jesus, tiveram que alugar pessoas para levantar falsos testemunhas e injúria. A mesma coisa aconteceu com Estevão, tiveram que levantar falsos testemunhas para que achasse um motivo para apedrejá-lo. Interessante que ele foi apedrejado por líderes religiosos, pessoas que cuidavam estar fazendo o serviço de Deus, né? Isso não é o evangelho que Jesus pregou, né? O evangelho que Jesus pregou é o evangelho do perdão, do amor, né? Da paciência, né? E nós vemos aqui um homem sendo apedrejado por uma questão teológica, né? O testemunho de Estevão. Seu nome no grego é Stéphanos, que significa coroado. Era helenista. Seu nome e suas associações com a causa grega indica que ele era um judeu de fala grega, junto com os demais diáconos. Foi muito ousado na pregação e era um homem humilde e cheio de sabedoria. Isso se nota no contexto da narrativa. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é quem era Estevão. Estevão provavelmente era um homem, um judeu de fala grega, é conhecido como helenista, né? Um judeus que falavam grego. E o próprio nome dele, Stéphanos, né, no grego, é um nome de origem grega, né? Então percebe-se que ele era uma pessoa, mesmo sendo judeu, mas aqueles judeus que já tinham costume de falar o grego. A língua mater dele não seria totalmente o hebraico ou o aramaico, mas ele era um judeu de fala grega. E não só ele, como os outros demais diáconos, que são 7, todos eles, os nomes são de origem grega. Então, só para efeito de conhecimento, ele era um judeu helenista, né? Como não podiam combater tamanha sabedoria de Estevão, levaram falsa testemunha contra ele, mesmo sabendo que era abominável pela lei. Lá em Êxodo capítulo 23, versículo 1, lá fala bem claro que não se deve levantar falsa testemunha, né? Ou alugar falsa testemunha. E os escribas e os fariseus ali, os sacerdotes que acusavam Judas, acusavam Estevão, eles conheciam essa passagem. Mas com a cegueira espiritual tão grande que eles estavam, eles ignoraram o mandamento para usar, né, aquilo que era considerado para Deus lá no livro de Êxodo, uma prática de pessoas ímpias. Nós encontramos aqui os líderes religiosos usando para condenar uma pessoa porque não concordava com os ideais deles, né? Os judeus que o acusavam eram da sinagoga dos libertinos. O mais provável que fosse descendente dos cativos levados para Roma
por Pompeu e havia adquirido sua liberdade voltando para Jerusalém. Por isso eles chamavam Sinagoga dos Libertinos. Entende-se que esses judeus, judeus que outrora eram escravos e conseguiram uma certa liberdade, né? Então eles montaram a sinagoga e a história diz que havia várias sinagogas deles espalhadas pelo Império Romano, porque eram muitos, né? Então essa sinagoga libertina é por causa exatamente por ser chamado judeus libertos, né? Que tinham judeus que ainda viviam sobre os domínios de Roma, eram judeus libertos. Alguns dizem, inclusive, que tinham até cidadania romana, como o apóstolo Paulo, né? Então, esses judeus é que começaram a acusar Jesus, os que acusavam, né, eram os libertos, né? Começaram a acusar Estevão e alugaram falsa testemunha para condená-lo, né, ao apedrejamento, né? Nós vemos aqui que simplesmente por causa de um pecado que a lei nem mandava apedrejar. A lei mandava apedrejar em caso de adultério ou tomar o nome do Senhor em vão, né? Mas nesse caso aqui era uma questão teológica. Ele estava pregando e eles então achou por bem de apedrejar. É interessante que quando você estuda a história da igreja, você vai encontrar esse comportamento na igreja lá do quarto século, né? No início do quarto século, a igreja começou a perseguir pessoas que eram contra seus ideais, né? Você vai encontrar, inclusive, nós temos a questão dos cruzados, né? Matou muita gente inocente em nome da cruz, né? Em nome do evangelho, né? Algo que Jesus nunca autorizou, né? Muitas pessoas morreram ali só por não concordar com os ideais teológicos da igreja, né? Então a gente vê como que o ser humano usa a própria religião para fazer crueldade, né, por pessoas que não seguem seus mesmos ideais, né? Isso não foi o que Jesus ensinou. Jesus ele sempre ensinou que devemos ter paz, né, com os outros. E ele falou: se você chegar na cidade e pregar o evangelho, eles não aceitar, só sacuda ao pé, né, bata ao pé a poeira, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade no dia do juízo. Então a condenação é lá. Mas a igreja, né, na Idade Média, ela começou a queimar pessoas, né, como bruxos por não concordar com a igreja, né? Mulheres, homens, né, como bruxos, como feiticeiros, usando de subterfúgio para matá-los. E você vai encontrar isso também na Reforma, né? Depois da Reforma, nós encontramos Calvino, ele concordando com a morte de Miguel, né? Miguel de Servete, que não concordava com os seus ideais. Ele foi condenado pela igreja, né, a ser queimado numa estaca, né? E Calvino deu ali o seu consentimento. Então, até mesmo depois da reforma, nós encontramos esse comportamento que é inaceitável no Evangelho. A fúria dos acusadores. Ao ser denunciado por Estevão, os acusadores ficaram tão furiosos que chegaram a ranger os dentes, taparam os ouvidos e o expulsaram da cidade para apedrejar. As nossas lideranças, as mesmas lideranças que condenaram e crucificaram Jesus usando os mesmos argumentos. Foi o início das perseguições e o começo de um número incontável de martírios, que foi inaugurado com o martírio de Estevão. Então a gente vê aqui que foram os mesmos argumentos usados por Jesus, e a Bíblia diz que eles ficaram tão irritados, né, por não suportar tamanha sabedoria, que eles chegaram a ranger os dentes. Olha que ponto chega o ser humano. Ranger os dentes porque uma pessoa está pregando uma teologia que não é a teologia da igreja. E as pessoas deixam o ódio entrar no coração, né, e usam e como se fosse o nome de Deus. E Deus está longe desse tipo de comportamento. Jesus jamais iria apoiar que nós, em nome de uma teologia, pudéssemos odiar, brigar com pessoas. Hoje existe muita gente brigando por questões teológicas, né? Debates acalorados e muitas vezes leva para o lado pessoal, né? E aqui a gente vê uma situação em que o povo ficou com tanta ira, com tanta raiva, só porque Estevão estava pregando algo e condenando eles pela hipocrisia que eles viviam. Pessoas que queriam falar a verdade, mas não falavam e também não suportavam a verdade, né? Preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. O texto diz que ele era cheio do Espírito Santo mesmo antes de exercer a função de diácono. Essa era uma das características para o diaconato, exigido pelos apóstolos. Alguns o chamam de evangelista, mas não era a sua posição. O seu cargo era o diaconato. O fato de pregar era algo comum
a todo convertido na igreja primitiva, assim como era comum operar sinais, né? Então a gente vê que eu já vi algumas pessoas dizerem, né, no caso dele e de Filipe, que eles são, Filipe principalmente lá no capítulo 8 é chamado de evangelista, né? Só que esse nome evangelista, apesar de existir os dons ministeriais, e ele faz parte dos dons ministeriais, aqui não é o caso. Evangelista porque eles estavam evangelizando, porque o cargo que eles exerciam era o diaconato, né? O próprio Pedro falou, não vamos deixar a mesa para você servir, deixar de pregar o evangelho para você servir a mesa. Então eles tinham esse papel de fazer esse tipo de trabalho. E o evangelista, né, quando eu chamo ele de evangelista, é o fato de ele ser evangelizador. Não quer dizer que era um cargo que eles tinham ali. Na verdade, a igreja primitiva toda, todos eles eram assim. Quando aceitaram a Cristo, eles eram batizados com o Espírito Santo, se tornavam grandes pregadores e muitos sinais eram praticados por apóstolos, né, por discípulos comuns, né, pessoas que aceitavam a Cristo. Nós temos um exemplo aqui de um diácono que operava sinais. Ele não só era um grande pregador, mas era muito usado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, para servir a mesa, para fazer um trabalho meio que braçal, né, que não tem a ver com espiritualidade, mas precisava ser homem cheio do Espírito Santo, porque independente de ser um ofício aparentemente insignificante, irrelevante, né, em relação a todo o contexto espiritual, né, mas a gente vê a importância que tinha esse trabalho, que uma das características era eles tinham que ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, não dado a ganância, para cuidar disso com muita humildade. Então, qualquer coisinha que fizerem no reino de Deus, por mais que pareça insignificante, né, tem um grande significado no reino de Deus. Se fosse algo insignificante, não seria necessário que eles fossem uma pessoa cheia de Espírito Santo, exigir tantas qualidades, as mesmas qualidades que é exigida para um pastor, para um presbítero, a mesma qualidade é exigida para um diácono. Porque quando se trata da obra de Deus, não existe maior e nem menor. Todos nós, no reino de Deus, somos servos, independente de ser um grande evangelista ou um simples diácono. Este homem, sendo um diácono, ele teve o privilégio de ver Jesus à direita de Deus, o recebendo como um grande mártir. Então, isso mostra a importância de tudo que fizemos na obra de Deus. Primeiro, deixar que o Espírito Santo nos encha, para que possamos ser pessoas avivadas, e a partir desse avivamento, nós fazemos para o Senhor, e não para a igreja propriamente dita. Aqui diz que eles serviriam à mesa, era uma briga entre que havia as viúvas gregas com a de Jerusalém. Ele ia servir à mesa, mas ele entendia que servir à mesa também fazia parte do reino de Deus, né? Violência dos acusadores. Como já falamos anteriormente, a fúria foi tanta que rangiu os dentes e tapava os ouvidos para não ouvi-los, levando para fora da cidade apedrejado. Momento esse em que vê Cristo de pé, e Saulo estava lá dando o seu consentimento como perseguidor do caminho, nome dado à comunidade cristã. Eles tinham um nome, né? A igreja no início ela teve esse apelido, né? Era chamado O Caminho. Então a gente vê que ele teve esse privilégio de morrer vendo Cristo, né, à direita de Deus. E aí nós encontramos nesse episódio, aparece pela primeira vez o Saulo, que mais para frente estará continuando essa perseguição e arrastando muitos crentes, né? Perdão e martírio. Outra coisa importante na vida de Estevão é que ao invés dele pedir justiça ou vingança, ele pede perdão, né? Ele fala, mesmo diante de tanta crueldade, Estevão consegue pedir perdão pelos seus assassinos, entendendo que não era a ele que estavam tentando calar, e sim a voz do Evangelho. Eu gosto muito de dizer isso. Quando alguém tenta calar um crente, ele não está tentando calar o crente, a pessoa, ele está tentando calar o Evangelho. Então, e quem tenta calar o Evangelho é o diabo. Então, quando nós sabemos que é o diabo que tenta calar, a nossa luta é contra ele, não contra as pessoas que estão sendo usadas. As pessoas muitas vezes são só instrumentos de Satanás. Então ele entendia isso, então ele pediu a Deus que perdoasse, né? Da mesma forma Jesus fala na cruz, perdoai-vos que eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles não tinham ciência, estavam sendo usados. A mesma coisa os algozes aqui de Estevão, não sabiam o que estavam fazendo, estavam apedrejando Estevão por causa de uma questão teológica, mas não sabendo que por trás Satanás é que estava fazendo toda a artimanha, e aquelas pessoas ali eram só instrumentos. E ele, entendendo isso, o que ele fez? Ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas. Uma atitude totalmente diferente do mundo de hoje. Hoje nós vemos as pessoas, até mesmo da igreja, pedindo a Deus vingança, pedindo a Deus justiça,
Quando alguém faz mal pra gente, a gente fala, Deus é justo, Deus vai cobrar, ou seja, eu estou pedindo vingança, né? Só que a justiça de Deus é muito perigoso quando eu peço a justiça de Deus, porque se eu pedir para Deus ser justo, ele vai ter que começar comigo. E ele não foi justo comigo, ele foi misericordioso. Se ele fosse justo comigo, ele teria me matado, me condenado. Então a justiça de Deus, quando eu digo que, que Deus não foi justo, na verdade eu estou dizendo que ele me tratou com a justiça divina. Porque a justiça divina, eu merecia a condenação. A graça de Deus é que me livrou da condenação. Então eu preciso entender. E quando eu peço para Deus agir com justiça, porque alguém me ofendeu, porque alguém me atrapalhou em alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado, porque Deus pode falar assim, então tá, eu vou começar com a justiça. Igual você está pedindo, mas vou começar com você. Porque com você eu agi com misericórdia. Então é importante ter isso. Nós temos um caso de um irmão, de uma história que Jesus conta de um moço que foi perdoado uma grande dívida, e quando ele sai lá fora ele encontra uma pessoa que devia muito menos, e ele começou a cobrar aquela pessoa, ele entregou para ser preso. E aí, né, o rei lá fala, você não deveria ter feito a mesma coisa, eu te perdi uma grande dívida. Então, assim, muitas vezes nós pedimos a Deus perdão quando somos nós, e pedimos a Deus para trabalhar com justiça quando é o próximo. Deveria ser ao contrário, né? Então, aqui nós vemos o Estevão nos dando um grande exemplo, né? Ele poderia estar ali dizendo assim, Deus vai cobrar de vocês, vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão tudo para o inferno, né? Não, mas ele pediu, Senhor, perdoai-vos, perdoa eles, né? Olha que coisa importante, né? Isso é demonstrando realmente o caráter de um grande servo de Deus. Avivamento no sofrimento, sofrimento e morte dos apóstolos. Com exceção de Tiago, a Bíblia não nos informa como morreram os apóstolos. O relato que temos está registrado nas tradições e nos livros apócrifos. O único que não recebeu o martírio foi João. Então nós encontramos aqui, né, sobre o martírio. Quando você vai para a história, né, na história nós descobrimos, né, pelas tradições, como morreram todos os apóstolos. Porque a Bíblia só fala de Estevão e de Tiago, que foi morto à espada, né, pelo rei Herodes. Mas depois dele, os outros é só tradição. Até mesmo o apóstolo Paulo, né, as tradições que dizem que provavelmente foi degolado, né, decapitado, né? Então, a gente não tem relatos. Então, quando eu falo que os apóstolos, com exceção do evangelista João, né, João, ele não só, primeiro, antes de levar para ele de Pátimo, colocaram ele num caldeirão de óleo fervendo, e diz a história, né, que ele andava no caldeirão normalmente e não queimava, né, ele não sentia, não atingia ele. E o pessoal ficou abismado de ver aquela situação, aí tira ele dali e manda para a ilha de Pátimo. Aí alguém diz assim, mas a ilha de Pátimo foi um alívio para ele. Talvez não, porque pela idade que ele tinha, ir para uma ilha de escravos, de pessoas trabalhando no serviço braçal, talvez o martírio para ele seria melhor, né? Porque ele ficou lá um bom tempo e ali sofrendo como um escravo. Só que é interessante que Deus tinha um projeto. Assim como José foi para o Egito como escravo, João foi para a ilha de Pátimo, e lá Deus trouxe para ele a maior revelação escatológica de todos os tempos, né? A maior de todas, concordando com o livro de Daniel. Então a gente vê que mesmo na ilha de Pátimo, Deus teve um grande propósito na vida dele estando lá. E segundo a história, diz que ele morreu de velhice, né? E não foi morte martirizada. Aí eu coloquei aqui algumas coisas, né? Só para a gente ter uma visão mais ou menos, sobre os martírios dos apóstolos, né? Aí eu peguei aqui de acordo com as tradições, né? Aí nós temos o Tiago, filho de Zebedeu, que é o que eu acabei de dizer, foi morto por Herodes, a espada, né? Depois nós temos o Filipe, né? Que foi apedrejado em Hierápolis, Tiago menor apedrejado e espancado em Jerusalém, Barnabé arrastado com uma corda no pescoço e depois queimado, Marcos arrastado em Alexandria, até ficar espalhados os pedaços do seu corpo pelo caminho, e Pedro, que todos nós conhecemos mais, crucificado de cabeça para baixo. Então a gente vê aqui que alguns martírios, como é que eles todas as formas de tortura, né? Segundo a história, Marcos, ele foi arrastado com uma corda amarrada no pescoço, a ponto de os pedaços do corpo dele ir ficando pelo caminho, né? De tanto que ele foi arrastando e foi se quebrando. Então a gente vê a crueldade, tudo isso aqui por causa da pregação do evangelho. Alguns casos aqui não está relacionado à religião judaica, mas à religião do Império Romano, né? No caso aqui do Filipe e do Tiago, né? O próprio Barnabé também,
está mais relacionado, mas alguns aqui não estão relacionados com a religião judaica. Aqui nós já estamos falando das perseguições posteriores que aconteceram no reinado de Nero. Foi a partir de Nero que começou as demais perseguições aqui, e o problema já não era mais judaico, era mais romano mesmo, né? Era porque eles não negavam, não aceitavam adorar o imperador. Nós temos aqui outro André crucificado em forma de X, todo mundo conhece a cruz de Santo André. O Bartolomeu foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé queimado em uma fornalha. Matias cravado na terra e depois decapitado, né? Colocaram ele em forma de cruz no chão, com estacas, cravaram ele na terra e depois corta a cabeça dele. Simão Zelote foi crucificado. Mateus amarrado na cruz, apedrejado e decapitado. Lucas enforcado. Então, isso aqui nós temos uma lista dos primeiros apóstolos. Quando você vai estudar a história da igreja, você verá muito mais. Isso aqui é só o início de uma grande mortandade por causa da pregação do evangelho, né? Então isso é importante para nós conhecermos essa história. Para quê? Para que eu possa valorizar o evangelho, para que eu possa entender quanta gente teve que morrer, né? Quanta gente teve que derramar o seu sangue para que o evangelho chegasse até nós. Hoje tem muita gente brincando, né? Tem gente que por qualquer coisinha está saindo da igreja, né? Está largando Jesus e ainda acha justificável. Olha o que esses homens sofreram. Nós temos mais, né? Se pegar a história está cheia de sangue de mártires. Nós temos Policarpo, nós temos Antipas, que a Bíblia fala dele lá em Apocalipse, que foi, segundo a tradição, queimado vivo dentro de um boi de bronze, né? Então imagina, a pessoa ser assada dentro de um boi de bronze. Nós temos Policarpo, nós temos em toda a história, tem uma história chamada da mulher Perpétua e Fenícia, né? E já no segundo século, lá no Coliseu de Roma, que ela, depois de ela ser jogada na arena para o touro ficar tentando matá-las, o touro não conseguia, né? Jogava elas para cima, elas caíam vivas. Por fim, o imperador manda cortar a cabeça, e a história diz que quando o gladiador leva a espada para cortar a cabeça de Perpétua, ele fica trêmulo e não consegue. Ela vai, pega a espada dele e coloca no pescoço dela para ele conseguir cortar. Então muitos gladiadores, muitos romanos viam aquela maldade e muitos não tinham nem coragem, mas eram, né, como diz eles cumpriam um dever de soldado, de executar aqueles que o rei mandava. Então, mas muitas vezes, né, como eu falei na lição anterior, muitas vezes a partir desses martírios a igreja crescia muito mais, porque as pessoas viram que realmente era uma fé de verdade, que as pessoas davam a vida por essa fé. Então nós temos aqui, né, se você pegar dentro da história da igreja, você vai encontrar muita gente que morreu no Coliseu de Roma, né? O Coliseu de Roma foi banhado de sangue de cristãos, né? E todos eles por causa do evangelho. O povo cristão da igreja primitiva, lá no início do primeiro século, lá no segundo, e já no início do segundo século, melhor dizendo, eles passaram a congregar até em cavernas, em túneis, que eram conhecidos como sepulcro, chamado catacumbas de Roma, né? Aquelas catacumbas, eles congregaram por muitos anos ali para fugir das perseguições, e muitas vezes espiões entravam no meio deles como cristãos para descobrir onde eles estavam, e depois eles eram atacados e ali eram arrastados para as cruzes, para as feras, né? Para os lobos, eram vestidos de ovelhas para jogar no meio dos lobos, eram colocados em arenas para ser destruídos por leões, eram queimados em grelhas, né? Eram grelhados, eram jogados em caldeirão de óleo fervendo, né? Nero colocou estacas com cristãos amarrados, embebedou em óleo para servir de luz para os jardins. Então vê que ponto chegou as pessoas por causa do evangelho. E esses homens, eles não abaixaram a guarda, e eles continuaram fiéis, porque eles sabiam que a coroa estava esperando, assim como Estevão viu a glória de Deus, eles também tinham a convicção disso. Então a gente tem muitos casos, né, de grandes homens de Deus que perderam a vida, né? Na história da igreja, nós tivemos pelo menos 10 perseguições, né? 10 perseguições. Essas perseguições só parou praticamente no período de Constantino, no quarto século. Aí parou. Mas até lá pelo ano 250, 280 a.C., as perseguições eram ferrenhas e era muito cruel. Mulheres, crianças, velhos, né, jovens, todos eram mortos e muitas vezes serviam de diversão, plateia. Então, nós temos aí, né, exemplo, né, dos primeiros apóstolos, com exceção de João, todos eles sofreram martírio. E eles foram na inauguração
de uma grande perseguição. Depois de Constantino, né, a igreja se uniu ao Estado, aí tem aquela famosa história que a igreja começou a perder os seus princípios, e mais para frente, né, já houve outro problema, porque aí a perseguição inverteu. Agora os cristãos é que martirizavam pessoas que não concordavam com a igreja. E muita crueldade foi feita pela própria igreja, né, nas cruzadas, matando pessoas inocentes só porque não seguia a igreja. Então, coisa que também não está autorizada, independente de não ser em defesa, não ser pessoas que foram martirizadas pela causa do evangelho, a igreja não tem essa autoridade de matar pessoas porque não concordam com ela. Então, a igreja entrou por esse caminho, ou seja, o que a igreja sofreu, ela começou a praticar na Idade Média, né, e trouxe muita gente morreu, e depois dentro da própria igreja, antes da reforma, muitas pessoas que eram cristãos, que não concordavam com os princípios da igreja católica, eles também foram martirizados. Muitas pessoas, John Hus, lá pelo 13º século, ele foi queimado numa estaca, vivo, porque ele começou a ter os mesmos ideais de Lutero, né, trazer uma reforma dentro da igreja, discordou com os bispos, e ele foi queimado vivo como um herege, né? E citei também o caso de Miguel de Serveto, que foi queimado com o consentimento de Constantino, já depois da reforma no século XVI, XVII. Então a gente vê que a igreja sempre teve esse problema também. Muitas vezes foram perseguidos, mas algumas vezes a igreja também perseguiu, né? A igreja da Idade Média fez isso, a igreja do pós-reforma, algumas também fizeram isso, né? Perseguiram, por exemplo, os puritanos, né? A igreja da reforma perseguiu esse povo também. Então, houve muitas situações. Então, mas é importante entender que nós estamos falando aqui de pessoas que morreram pela causa do evangelho, né? Porque às vezes a pessoa morre por coisas que não tem sentido algum. Mas a igreja, ela deveria entender isso, que se o evangelho chegou até nós, é porque alguém não arredou o pé. Nós vemos a primeira pessoa que morre por causa do evangelho é João Batista, que perde a cabeça, né? Depois dele vem Jesus, é crucificado. E depois de Jesus nós encontramos o primeiro mártir da igreja. Então, a igreja, para o evangelho chegar até aqui, não foi algo fácil, foi algo que custou vida. Pessoas perdiam propriedades, perdiam bens, perdiam família, né? Perdiam liberdade para que o evangelho chegasse até aqui. E hoje a gente vê muita gente brincando de ser crente e muitas vezes acha que está passando luta. Quando você começa a estudar uma história da igreja, você vê que a nossa luta não chega nem aos pés, né? Deveríamos agradecer a Deus por termos essa liberdade que nós temos hoje de pregar, essa liberdade de poder estar falando, porque muitos deles era pior do que um traficante, né? O cristão pregar a palavra de Deus, ele era considerado no Império Romano um dos maiores crimes contra o Império, porque eles anunciavam Jesus, que segundo eles era Deus, e eles entendiam que Deus era César. Então olha para você que ponto chegou, né? E então é importante nós conhecermos essa história para a gente tomar cuidado, né, e para aprender a valorizar, né? Muitas dessas pessoas olham para a igreja hoje, né, se elas estivessem aqui, elas iam pensar assim, valeu a pena porque eu me salvei, porque eu ganhei minha salvação, mas muita gente não valorizou o que eu fiz. Então assim, hoje nós encontramos muitas igrejas, né, muitos crentes dentro da igreja que não sabem nem como o evangelho chegou até ele, nunca estudou a história desses grandes homens do passado para entender como foi difícil. Então nós temos aqui, ó, eu trouxe alguns relatos da história. O Coliseu Romano, conhecido como Anfiteatro Flaviano, construído por Vespasiano em 72 DC e concluído pelo general Tito, que foi seu sucessor, foi palco de martírio de muitos crentes entre o primeiro e o segundo século. Nesse lugar, cristãos eram jogados para serem mortos por feras e gladiadores como espetáculo para um entorno de 60 mil espectadores. Nesse anfiteatro era feito todo tipo de tortura que se pode pensar. Então esse coliseu, ele era a priori criado para um esporte, para uma diversão. Era como se fosse um estádio, né? Era um estádio. E aí eles faziam briga, né? Guerras, lutas de gladiadores, muitas vezes escravos que colocavam para lutar contra o outro até a morte. Só que depois eles mudaram o palco, começou a colocar nesse anfiteatro, colocar os cristãos para as feras devorar. E aquilo o povo ia ao delírio, a ver as feras devorando pessoas, né? Assistiam, outros ficavam apavorados, né? Outra hora colocava estacas e acendia para ver quem morria primeiro, né? E ali era muita tortura que acontecia. Outra hora vestia eles de ovelhas e soltava lobos para os devorados.
E assim, tudo que se pensar de crueldade acontecia neste Coliseu. Nesse Coliseu foi banhado com sangue dos cristãos, né? E também de gladiadores que brigavam entre eles, né? Então nós temos aí, o avivamento nos fortalece ante o sofrimento, nos dando a esperança de que tudo passa e que por final a coroa da glória nos espera. Era isso que mantinha firme a fé dos primeiros cristãos, pois sabia que a morte do cristão é preciosa à vista do Senhor. Muitos mártires se sentiam honrados em morrer pelo Evangelho, e isso lhes dava força para sucumbir com alegria. Alguns mártires, conta-se, por exemplo, que Orígenes, que também foi martirizado, ele chegou a pedir à igreja para não orar mais, porque a igreja orava para ele não morrer e ele era livre, né, das torturas. Ele chegou a pedir à igreja para não orar mais, que ele queria morrer e já descansar, né? O Paulo chega a dizer: eu tenho vontade de estar convosco, mas tenho vontade também de partir. Então, muitos deles sentiam prazer, sentiam igual o próprio Pedro: não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Então eles tinham prazer, porque eles sabiam que estavam cumprindo um grande papel e selando com chave de ouro, selando com o próprio sangue ali o seu ministério, né? E isso é muito importante, isso é interessante para nós entendermos que o sofrimento na vida do cristão, muitas vezes, ele aproxima o crente de Deus, né? Hoje, infelizmente, vivemos em igrejas, né? Temos visto pregações em que se prega que sofrimento não faz parte da vida cristã, né? Que sofrimento é para pecadores, que nós determinamos, e Deus, né? Alguém diz assim: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito. Quem somos nós para não aceitar? Se Deus determina, Ele que pode determinar. Outros já falam para Deus: eu determino isso, né? Eu decreto isso na sua vida. Quem somos nós, né? A Bíblia fala que Jesus falou assim: por causa do meu nome vós padecerão perseguições. Então é importante entender, não precisamos ser masoquistas, achar que vamos ter que sofrer para ir para o céu, mas se ela vier, faz parte do pacote, faz parte da pregação do Evangelho, porque quando você estuda a história, foi isso que aconteceu, né? O Evangelho. E hoje, enquanto estamos aqui no Brasil, existem países aí fora que isso acontece todos os dias. Na Indonésia, cristãos são queimados dentro das próprias igrejas, né? No país muçulmano, né? As pessoas são degoladas, são decapitadas por causa do Evangelho, missionários. Então a gente acha que está tranquilo aqui, mas está em relação lá fora, porque lá fora existem muitos países aonde as pessoas ainda estão sendo martirizadas. E quando você vai lá para o Apocalipse, você encontra uma multidão que foi também martirizada na grande tribulação. Então sempre haverá mártires. A palavra mártir, é importante ressaltar que ela significa no original grego testemunho. Testemunho significa, a palavra é martíria. O que significa mártir? Então quando eu falo que a pessoa morreu mártir, ele morreu como testemunha, né? Então a palavra mártir não é morte, é testemunha. Ele morre como mártir, morreu como uma testemunha da palavra. Só para registrar isso aí. Então nós temos aqui mostrando que o avivamento nos fortalece ante o sofrimento. Você é um crente avivado, o sofrimento não vai te abalar, né? Ele vai vir, e como o apóstolo Paulo fala, por mais que nos venha a tribulação, o que nos importa é entrar no reino do céu. Um dia um profeta falou assim: desse jeito vai ficar amarrado o dono dessa cinta lá em Jerusalém. Ele falou: estou disposto a ir até a morte de cruz. E quando ele estava preso, ele falou assim: eu estou preso, sou preso do Senhor, mas o Evangelho não. Então eles entendiam que o ponto principal era o Evangelho. Essa é a visão de uma pessoa que está disposta até morrer pela causa. Será que hoje encontramos cristãos nessa condição, que diante ante a morte, será que perseveramos? Será que vamos conseguir chegar até lá? Será que, né, porque existem também histórias negativas de alguns cristãos do passado que não suportaram e arredaram o pé, blasfemaram. Paulo diz isso, inclusive, que ele obrigou alguns até a blasfemar. Então, é importante entendermos o Evangelho para chegar até nós, começando lá de Estevão. Foi muita gente que caiu no meio da batalha para que nós possamos ter essa grande vitória. Conclusão: para que o Evangelho chegasse até nós, muitos sangue de santos foram derramados. Pessoas que, segundo Hebreus, no mundo não eram dignos. Se hoje temos a oportunidade de estar inserido no reino, isso se deve ao fato de que grandes servos de Deus não temeram, importando que o Evangelho fosse pregado. Aí vem a pergunta: qual seria a nossa ação como cristão diante de tanto sofrimento? Então, é interessante que a gente precisa ter essa mentalidade, essa ideia. Porque o cristianismo, ele dá muita vitória, ele trouxe glória para nós,
mas para que nós chegássemos até aqui, alguém teve que cair no campo de batalha. Eu gosto de ilustrar isso quando você fala de uma guerra. Por exemplo, quando existe uma guerra, né, o país que venceu a guerra, ele sai vitorioso, mas muitos soldados caíram no campo para que eles recebessem a vitória. Então, muitos soldados caem lá no campo como mártir, como testemunha, para que outros fossem vitoriosos, né? Mesmo nas guerras de Israel, quantas vezes eles tinham lutar, né, nas guerras? Nós temos lá o caso de Josué, né, que Arão e Hur seguram os braços de Moisés. Quando Moisés abaixava o braço, morria soldado de Israel. Quando ele levantava o braço, morria soldado de Amaleque. Mas e aqueles que morreram? Morriam como lutadores para que os outros pudessem cantar a vitória. Então, pense bem, para você ser um crente vitorioso, alguém teve que morrer. E o primeiro que morreu foi o próprio que nos dá a vitória, que é Jesus Cristo. Foi através da cruz do Calvário, que hoje você pode dizer que você é um servo de Deus e que tem direito ao céu, coisa que outrora você não tinha, pela graça de Deus. E depois dele, para que o evangelho chegasse até nós, outros tiveram também que pagar com a própria vida. Então valorize isso, valorize o seu cristianismo, valorize a sua vida com Deus e ore agradecendo a Deus porque houve homens e mulheres que não tiveram medo, mas que permaneceram fiéis para pregar a palavra. E que Deus possa fazer de nós homens com a mesma coragem. Se um dia chegar uma perseguição ou chegar diante de uma metralhadora, nós podemos ficar com a cabeça erguida e poder dizer que, como Estevão, perdoa-lhes que não sabem o que faz. E podemos ter aquela maravilhosa visão de ver o Cristo à direita de Deus nos esperando com os braços abertos. Porque essa é a maior esperança da igreja, é a maior vitória. É nós vencermos, estamos numa batalha aqui, mas chegar lá no final, nós podemos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a volta do Senhor. Esta é a mensagem que nós aprendemos com a vida de Estevão, um homem que combateu o bom combate, guardou a carreira e permaneceu fiel. E agora ele pôde receber, no próprio texto fala, ele vê Cristo em pé, Cristo se levanta para receber os seus mártires, para receber seus testemunhos. Isso é muito honroso, é muito glorioso, né? E quem dera pudéssemos, né, ter essa mesma oportunidade, essa mesma visão, né? E diante de grande sofrimento nós podemos contemplar e saber que Jesus, naquele momento mais apertado, que nós achamos que está tudo terminado, ele se coloca de pé para nos receber. Então isso é muito glorioso, né? Às vezes alguém fala assim, mas eu não quero isso para mim, né? Não é questão de querer, isso pode acontecer a qualquer um. Estevão também não queria morrer, tenho certeza que não. Mas entre morrer e negar a Cristo, ele escolheu morrer. Porque o que mais importa para nós não é o quanto vivemos aqui, mas é aonde chegaremos depois da vida, nessa terra aqui. É aonde vamos estar depois, isso que é importante. Então, se eu tiver que escolher entre a minha vida e o Evangelho, entre a minha vida e Deus, eu tenho que abrir mão da minha vida pela causa do Evangelho. Mesmo que haja martírio, o martírio nos dá um exemplo de testemunho de que o Evangelho precisa ser pregado e que tem que ser pregado com autenticidade, não por meras demagogia. Então nós vemos aí mais uma lição falando sobre esse grande homem, Estevão, que nos ensina muito, né? Mostrou muita sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo. E em detalhe, ele não era nem um grande líder, simples diácono da igreja, mas morreu, né? Como muitos anônimos. Na história existem muitas pessoas que morreram no anonimato para que o Evangelho chegasse até nós. Isso é muito importante, serve para nós refletirmos, entendemos que quando vem perseguição, quando vem luta para cima de nós, nós começamos a olhar para esses homens e falar assim, olha, isso não é nada em relação ao que Estevão passou, isso não é nada em relação ao que os apóstolos passou, isso não é nada em relação ao que os mártires passou. Pessoas perdiam propriedades, perdiam famílias, né, bens materiais, abandonavam casas para que o Evangelho chegasse até nós, né? Isso é para nós refletirmos e aprendermos cada dia mais a valorizar esse grande Evangelho que tem chegado até nós e que nós possamos com a mesma intensidade levá-lo para as pessoas também. No mais, quero agradecer a todos vocês mais uma vez pela oportunidade e esteja sempre conosco. Ao visualizar o vídeo, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho para que receba as próximas postagens de vídeo, né? E nos ajude a cada dia. Se inscreva no canal também para estar divulgando. E no mais, eu quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Até a próxima.